Fala rapaziada, tamo junto de novo aqui no canal do Rockstar, né? Para falar sobre o Fortaleza, hein? Derrotado aí pelo ABC na Copa do Nordeste. Time que já tem 3 jogos, é o único que tem. Teve aquele jogo antecipado da quinta rodada, no qual venceu o Sergipe, né? Perdeu a liderança do grupo para o Sport, que venceu na rodada o Campinense, o Sport com 100% de aproveitamento. Fortaleza que perdeu esse 100% de aproveitamento nessa apresentação pífia do time em Natal contra o ABC. Um adversário que foi, na minha opinião, subestimado pelo técnico do Fortaleza, o Vojvoda. Que a gente elogia quando tem que elogiar, mas a gente também não é porque ele fez um bom trabalho, que muitos consideram ele o maior treinador da história do Fortaleza, que não vai merecer críticas, né? E acredito que o torcedor tricolor consciente viu que o Vojvoda foi mal na escolha dos jogadores que entraram em campo, né? na formação, subestimando o ABC, que colocou a semana inteira uma campanha de marketing transferindo a responsabilidade para o Fortaleza como favorito. Claro que o Fortaleza tem o melhor elenco, vive o melhor momento financeiramente, de gestão, do que o ABC. Mas futebol, né, é dentro de campo, né? Então tem que haver o devido respeito e tem também que saber se preocupar com o adversário, não achar que pode ganhar o jogo a qualquer momento. Eu faço aqui a mudança e já já a gente vira esse jogo. E não é assim. Foi dessa forma que o Fortaleza se apresentou, né? Com o seu goleiro Fernando Miguel fazendo defesas importantes e falhando no segundo gol do ABC, quando muitos torcedores, infelizmente, enxergam só a parte ruim, né? Que foi a falha no gol de falta, na cobrança de falta. O jogador do ABC que estava iluminado ali, né? O Matheus Anjos, né? Matheus dos Anjos, acho que o nome é esse, que deu o passe para o primeiro gol do Felipe Garcia, uma avenida ali, né, Lucas Esteves, e um buraco na zaga. Né? São coisas que a gente tem detectado nos jogos do Fortaleza. Primeiro, o Fortaleza precisa de um zagueiro para ontem. E a informação que nós temos é que a diretoria colocou o pé no freio para essa contratação. Nós temos um Brits com dificuldades nesse início de temporada, nós temos um Tite lento, né? Um Benevenuto que tenta se matar ali para dar conta do recado, mas é um jogador muito bom, né? Mas tem que ter mais alguém. É muito pouco ali para a defesa do Fortaleza, para o miolo de zaga. Um buraco ali. Felipe Garcia não teve trabalho, cabeceou sozinho no meio da zaga. Depois o Lucas Esteves também tá mal. A gente começa falando da escalação do time, né? O Fernando Miguel, não sei o que o Luan Poli está fazendo no Fortaleza que não tem uma oportunidade. Era para ter tido no Campeonato Cearense, né? O João Ricardo teve contundido, pensei que ia ter, não teve. Fernando Miguel acabou se queimando mais uma vez com parte da torcida depois dessa falha. Mas se não fosse ele, irmão, o ABC teria feito mais gols. Ele fez defesas importantes no primeiro tempo, né? O ABC poderia ter ido para o intervalo vencendo com mais gols de diferença. O Fortaleza teve chance, teve poucas chances, poucas oportunidades. Time muito travado, a partir dos seus laterais. O Dudu também com muita dificuldade nesse começo, pode ser que evolua, que melhore, né? Tá só começando, ainda está numa fase de adaptação, mas não está bem não, né? Não está bem o lateral direito Dudu, né? Com o próprio também Lucas Esteves, que eu falei agora há pouco, tem que melhorar muito. Esse tem que melhorar bastante. Eu tenho certeza que o Bruno Pacheco vai ser o titular, apesar também de precisar evoluir fisicamente. É um jogador mais experiente, deve ser o dono da posição. A escolha do Zé Wellison para jogar ao lado do Lucas Sacha também foi terrível. Se você quer preservar alguns jogadores para o Clássico, pelo menos faça uma mescla. Comece com o Zé Wellison e Caio Alexandre, ou comece ali com o próprio Lucas Sacha e o Hércules, mas nunca esses dois, né? São jogadores assim que estão com extrema dificuldade física, né? Eles não conseguem fazer primeiro a parte deles que é marcar, e hoje o volante tem que iniciar também a construção de jogadas. Também estão muito mal nesse começo, não conseguem chegar ali na entrada da área para dar sequência nas jogadas, e nós vimos um Lucas Crispim muito esforçado e com muita dificuldade. A bola não chegava ali para ele construir jogada, então ele ia lá buscar a bola lá na defesa para tentar iniciar jogadas. Foi alguém que ainda se apresentou e que mostrou vontade nesse aspecto, né, de construir jogadas, que faltou alguém ali para dialogar com ele. A leitura de jogo do Vojvoda foi equivocada, ele era para substituir já no primeiro tempo. Esperou o intervalo, aquilo que eu falo, subestimando o adversário.
que vou mudar no intervalo, na volta do intervalo, que tudo vai dar certo. E não deu, porque, né, vai ter também aquele dia que as coisas não vão sair como a gente espera. Mas é melhor você poupar jogadores pensando em um clássico, mas também tem que pensar em vencer o jogo. Por quê? É um jogo que antecede um clássico. E é ruim você perder justamente às vésperas de um jogo tão importante, onde você vai enfrentar o rival Ceará, que venceu, por sinal, né, o seu jogo. Né, vem aí com essa motivação de ter vencido o seu primeiro jogo na Copa do Nordeste. Iago Pikachu também é um jogador que o Vojvoda insistiu com ele até o final. Um jogador que também, desde que voltou ao Fortaleza, não está bem. De longe, aquele jogador importante, imprescindível para o Fortaleza na temporada passada. Estou falando que ele não presta mais? Não estou falando isso. Estou falando que o momento também é de ter um pouco mais de cautela com ele. E no banco tinha, né, ali, esse argentino, que entrou bem, né, não entrou no jogo, né, o Pochettino, não sei se estava com algum problema, mas até ali aberto pela direita, ele tem feito muito mais do que o Pikachu, jogador que se movimenta bem na esquerda, na direita, e poderia ter entrado, não entrou. E esse ataque, hein? Eu entendo, né, que ele quer dar rodagem para o Lucero, preparando ele para o clássico, talvez, era um jogo a mais, mas você tem um cara que está se adaptando, você vai colocar uma peça que você tem de menor mobilidade, que é o Romero. Acho até uma sacanagem com o cara também, com o Romero, né, que é um jogador que o time tem que jogar para ele, para poder sair os gols. Então jamais poderia pensar em colocar nesse momento. Pode até ser que dê certo. Ele colocou no pensamento dele o Lucero como segundo atacante e o Romero ali como centroavante. Não deu certo. Não tinha como dar certo. O Lucero ainda está se adaptando, ainda está sem ritmo de jogo. Então foi mais um erro do Vojvoda, né? E ele fala que tem que se tirar lições, tipo assim, dos jogadores, né? Mas ele é o maior responsável por essa derrota do Fortaleza. O mundo não acabou, não. Mas serve para alertar que não é assim. Você quer poupar alguns jogadores pensando no clássico, mas não pode poupar dessa forma que fez, né? E o Vojvoda é um cara tão inteligente, né? Um cara que tem tudo para acertar. O Samuel poderia ter entrado no jogo também, jogador da base do Fortaleza que tem se apresentado bem, não entrou, estranhamente. Né? Eu entendo que o Galhardo é um jogador importante, né? Teria que entrar mesmo, mas depois de correr atrás de um resultado negativo é ruim. O Hércules entrou também. Galera que entrou no segundo tempo tentou de tudo, né? Mas não deu, né? Não deu, e a ducha de água fria veio naquele gol de falta, em que houve a falha realmente do Fernando Miguel. Tem muita gente já dizendo que o Vojvoda vai deixá-lo no banco de reservas depois dessa falha. Ele falhou, né? Para quem não lembra, para quem não recorda, numa jogada parecida, né? Num gol no Clássico Rei, contra o Ceará. Não lembro agora o jogador que cobrou a falta, e o Mendonça tirou a cabeça assim, não tocou na bola. O Mendonça estava no Ceará ainda, e a bola acabou entrando. E foi uma falha do Fernando Miguel, como foi agora contra o ABC. É um grande goleiro, mas também pode cometer suas falhas. Não vou crucificar o cara não, né? Mas eu vejo que a ideia do Vojvoda desde o começo, que quando indicou o João Ricardo, é ter o João Ricardo como titular dessa temporada. Pode ser que ele encontre agora, com essa falha do Fernando Miguel, esse caminho para bancar aí o João Ricardo nesse clássico contra o time do Ceará. O Tinga entrou bem. O Tinga poderia ser aproveitado aí na zaga. Tem o Dudu por ali, tem um Pochettino que se movimenta por ali, o próprio Pikachu, né? Para ficar o Tinga um pouco mais plantado, para ajudar essa defesa. Um jogador versátil. Já atuou assim com o próprio Vojvoda, com o Rogério Ceni. Então, quer dar rodagem para todo mundo? Quer ser versátil? Quer inventar, como muitos treinadores gostam de inventar? Quer pardalizar o negócio? Não seria pardalizar colocar o Tinga na zaga, né? Já jogou assim. Mas se daria, né, uma fortalecida no setor que eu vejo que que o Fortaleza precisa muito, né? O Ceará também precisa, na minha opinião, de zagueiro. Mas o Fortaleza precisa de um zagueiro mais urgente do que o Ceará. Estava procurando, mas agora não mais. E agora acertou aí a contratação do Caleb, meia do Atlético Mineiro, que começou a temporada, pelo menos esse aí, fez uma boa preparação, uma boa pré-temporada, começou como titular do Galo, 6 milhões a operação, Fortaleza adquirindo 50% dos direitos do jogador, ficando 35% com o Atlético Mineiro e 15% com o São Paulo, que foi o formador do jogador. O Atlético que desembolsou 500 mil
para contratar ele junto ao São Paulo e agora está lucrando aí 6 milhões, né, em cima do jogador, né? O Fortaleza vai pagar de forma parcelada, mas são 6 milhões. O caixa do Galo, que está meio combalido, né? Então vai entrar essa grana aí do Caleb, que é um jogador também, na minha opinião, jovem, 22 anos, na minha opinião, aposta. Não é o cara também que vai chegar e vai protagonizar. Pode dar certo, pode não dar certo agora, dar certo no futuro. É um jogador de boa movimentação, ele também é um cara que eu diria que caiu no gosto do Vojvoda, que foi um dos responsáveis por essa contratação, pela versatilidade do jogador. Jogador que pode ser um meia, um jogador que joga pelo lado de campo, pode ser também um volante, um terceiro homem de meio campo, um segundo volante, mas repito, é um jogador jovem ainda, um jogador que está buscando ainda seu espaço no futebol, pode encontrar no Fortaleza, bem treinado pelo Vojvoda, mas não vai ser assim, vai ter adaptação. O Fortaleza que buscava esse meia, tentou a contratação de um meia argentino até mais jovem do que ele, só que era muito mais caro, estava tentando aí um investidor para contratar, então não veio o investidor, então está aí investindo agora no Caleb, né, um jogador do Atlético Mineiro que agora pertence ao Tricolor e que deve chegar nos próximos dias e também estrear, né, na temporada, vem aí para tentar ajudar o Fortaleza nessa Libertadores. Está chegando, hein, a hora aí da Libertadores, o time ainda tem muito a evoluir, principalmente nas finalizações e na defesa também, né, que passou em alguns jogos sem tomar gols e agora todo jogo praticamente o time tem tomado gols. Então isso preocupa. Vem aí o clássico contra o time do Ceará. O Vojvoda na seta vai colocar os jogadores mais inteiros, né, que se apresentaram até aqui na temporada. A gente fala do próprio Pochettino, que deve estar em campo. Não sei se o Lucero estará, né? Não colocaria o Lucero nesse momento, não. Nesse clássico. Poderia até colocar no segundo tempo, mas no primeiro eu não colocaria, não. Mas é uma questão pro Vojvoda resolver. O Tinga deve voltar ali, o Benevenuto. Devem voltar ali também o Hércules, a titularidade, o Caio Alexandre, acredito, né, que esses jogadores estarão aí na equipe titular. Né? O Pedro Rocha, apesar de ter dificuldades, mas ele é um cara também que pode decidir ali no clássico. Enfim, o Vojvoda tem aí esse período, né, essa volta de Natal, que é pertinho, para tentar aí encontrar essa formação ideal, porque o torcedor vai exigir uma vitória, né? No clássico. Clássico, ninguém quer perder. O outro lado também, o Ceará também, vai tomar suas precauções e vai querer sair vitorioso. O clássico acontece nesta terça-feira, às 9h35 da noite, no estádio Presidente Vargas, com 12 mil ingressos aí à venda para os torcedores, sendo que o Ceará terá 60% e o Fortaleza 40% aí, direito a ingresso para os seus torcedores. Vamos torcer para uma festa bonita aí, das torcidas comparecerem ao Presidente Vargas e também um bom futebol apresentado, com lealdade em campo. Né? Apesar da gente não poder exigir muito nesse momento, né? As equipes ainda estão ali maturando, o Fortaleza contratou reforços que estão se adaptando ao elenco, embora tenha mantido a base, a tendência é que sofra menos com isso que o Ceará, que partiu ali para uma mudança plena no seu elenco. Mas é clássico, né? E tem aquela magia, motiva aí o torcedor, motiva o jogador também a querer ganhar, e a gente espera que todo mundo se supere aí bem e apresente ali um bom futebol digno aí da história de mais um Clássico Rei que acontece nesta terça-feira. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário, compartilha aí com os amigos, né? Deixa a sua curtida também, que é bem importante para que o nosso trabalho possa chegar para mais pessoas. Acompanhe meu trabalho também de segunda a sexta-feira no programa Futebol Alegria, que vai ao ar pela TV Metrópole, canal 16.1, a partir de 11 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Já estamos na 4ª temporada, sempre com a apresentação do Cleber Tubarão e os nossos comentários também vai ao ar por aqui pelo YouTube, né? Só você ficar ligado no canal Futebol Alegria Oficial, de segunda a sexta, 11 da manhã. Valeu!